Boa noite, meninas. Vamos dar continuidade à leitura do livro Transição Planetária. E hoje é o capítulo 17, na página 181. E aqui diz: ampliando o campo de trabalho. Logo após a oração proferida com profundo sentimento por Dr. Silvio, suaves melodias transcendentais perpassavam pelo ar balsâmico da natureza, penetrando-nos profundamente e levando-nos às lágrimas. A noite tornara-se um cenário de incomum beleza, e o parque arborizado e florido, no qual nos encontrávamos no planeta querido, recebera a peregrina luz que descia sobre nós, envolvendo-nos, criando um clima psíquico dos mais saudáveis. Nessa psicosfera abençoada, o benfeitor amigo, de pé, como se encontrava, utilizou-se das lúcidas vibrações e, enriquecido pelas emoções vigentes, começou a esclarecer. Queridos irmãos, Jesus permanece o sublime amigo e mentor, nosso guia e modelo, desde os primórdios, conduzindo-nos pelo rumo da felicidade e edificando o reino de Deus no âmago dos nossos corações. Nada obstante, a cada um de nós cabe a definição dos roteiros a seguir. Há aqueles que preferem as estradas floridas pela magia da ilusão, que logo fenecem ao toque da realidade, demonstrando a sua fragilidade. Muitos outros optam pelo desencanto em razão de alguns naturais insucessos e descem ao fosso do desânimo, entregando-se à inutilidade e às queixas, com quem envilecem a existência. Outros mais entusiasmam-se no início das experiências para logo abandoná-las, assim que defrontam os desafios e as dificuldades. Por fim, alguns permanecem devotados, trabalhando o leito por ordem seguem, retirando os calhaus, melhorando o curso, de modo a torná-lo mais fácil de vencido por aqueles que seguem na retaguarda. A inevitável lei da evolução manifesta-se inexorável, utilizando-se, no entanto, dos recursos de cada viandante, que elege o que lhe parece melhor, na convicção ou não dos resultados que alcançará. Assumida a responsabilidade, passa a viver dentro da normativa escolhida, submetendo-se às ocorrências defluentes da decisão tomada. A semelhança de uma flecha disparada que não pode retroceder, seguindo na direção apontada. Também assim prossegue esse intimorato viajante. Apesar disso, de acordo com o alvo que busca, poderá renovar os futuros disparos, alterando a rota, em razão da descoberta de algum engano ocorrido no primeiro tentame. A existência terrena, portanto, é multimilionária, em oportunidades que sempre favorecem os seus membros, tendo em vista as suas opções. Todos têm o direito de errar, de forma a poder corrigir e alcançar posteriormente o desejado. Deter-se em situações equivocadas é lamentável perda de tempo que poderia resgatar o engano. Enquanto aumenta a carga das aflições, ao utilizar-se da revolta e das reclamações, permitindo-se um comportamento infantil que não resolve o problema, antes, pelo contrário, complicando-o pela insensatez dos atos irresponsáveis. Ninguém pode deter a marcha do progresso, que objetiva a fatalidade da plenitude a todos reservada pelo amor de Deus. Envolvimento carnal, entretanto, na condição de uma nuvem que empana o brilho do sol, produz alguns ouvidos sobre as responsabilidades assumidas pelo espírito antes do mergulho no corpo somático, produzindo conflitos e incertezas sobre a sua realidade, como consequência dos comportamentos mal orientados provenientes do pretérito. Por essa e outras razões,
alguns espíritos fragilizados pela falta de valor moral para enfrentamentos deixam-se arrastar aos despenhadeiros da sombra, vencidos pelo ódio das ocorrências infelizes em que se complicam, e tentam lutar contra os impositivos da evolução, como se lhes fosse possível detê-la, impedir que outros a vivenciem, criando-lhes embaraços. Aqui fica bem claro sobre as nossas vidas, né? As nossas múltiplas encarnações. Quando ele fala, né, a flecha disparada, ela você não segura ela foi. Aí, trazendo para hoje, seriam as nossas atitudes impensadas, as nossas palavras mal colocadas, né? As nossas posturas, de acordo com os nossos sentimentos, conhecimentos, buscas. Uma vez que nós nos equivocamos em agir assim, já foi. Mas isso não quer dizer que não dá para a gente resolver, dá. É o que a gente sempre conversa, né? Eu incorri num erro, eu entendi que não era aquilo. E agora, o que eu faço? Eu volto atrás na minha postura e faço o meu melhor, né? E eu acho que é bem isso que ele colocou, né? A gente não perder tempo para ficar parada na questão em que errou, continua, vai fazer de novo e melhor, né? E, infelizmente, às vezes, alguns espíritos encarnados, né, as pessoas, elas remoem, e não avançam. Eu entendi que ele colocou isso aqui nessa leitura. A gente não parar por conta dos percalços, né? A gente tem que entender que aquilo faz parte, né? Ninguém faz querendo errar, né? Exato. E saber pedir desculpas e... Isso. Ou, às vezes, para nós mesmos, né? Às vezes não foi nem uma falha com o outro, e sim a falha foi nossa, mas é como você trouxe, errei, poxa, errei. Paciência, o que eu posso fazer? Eu não vou ficar com um chicotinho me batendo porque eu errei. No outro dia, eu vou fazer o meu melhor, né? Havia um suave encantamento na palavra do benfeitor espiritual, repassada de expressiva ternura. Seu rosto resplandecia tocado por desconhecida luminosidade, enquanto as harmonias ambientais transformavam-se em uma moldura nas paisagens verbais que compunham. Profundamente concentrados nos seus conceitos, acompanhávamos o seu raciocínio com especial interesse. Após pequena pausa, deu prosseguimento à exposição. Quantas vezes, em nosso historial evolutivo, assumimos compromissos com a verdade, dominados por peculiar entusiasmo, para logo abandoná-los, atraídos pelos risonhos mitos do prazer, acreditando em nossa permanência indefinida no corpo físico, sem nos darmos conta conscientemente da presença das enfermidades da desencarnação. Usamo-lo para o desgaste através das sensações, intoxicando-o mediante as emoções desordenadas e a chuva ácida dos conflitos de consciência, acoimados pela culpa e pelo remorso, que procurávamos dissimular, complicando a oportunidade, infelicitando-nos. Renascemos muitas vezes, com novos sentimentos de renovação, abraçando ideias de recuperação, e logo tropeçamos nos mesmos obstáculos que, por inércia e imprevidência, não nos atrevemos a afastar do caminho, tombando nas mesmas ciladas promovidas pela alucinação do gozo. Ante a inevitabilidade de novos insucessos, volvemos, por fim, encarcerados em expiações abençoadas que nos foram impostas pelo excelso amor, a fim de valorizarmos o tempo e a oportunidade, diluindo as fortes amarras com a animalidade primitiva a que nos afeiçoávamos.
Em muitas dessas ocasiões encontramos Jesus e nos fascinamos com a sua proposta libertadora, com as suas incomparáveis lições de misericórdia e bondade centradas no amor, entregando-nos fascinados, mas não resistindo aos impulsos da inferioridade moral a que nos atávamos lentamente, adaptando seus ensinamentos aos nossos interesses espúrios. Em nome do seu amor, vinculamos-nos ao poder imperial, deixamos de ser perseguidos para nos tornarmos perseguidores. Abandonamos a humildade sob os mantos do orgulho e da soberba. Encontramos meios de afastar os inimigos aos quais deveríamos amar, os antipatizantes que pensávamos conquistar, os equivocados que nos cabia esclarecer. E demos início às aventuras da loucura, criando as cruzadas, os tribunais do Santo Ofício, as perseguições inclementes aos mongos e judeus, a todos aqueles que não compartilhavam das nossas ideias, afundando-nos no abismo das aberrações mais desastrosas. Culminamos essas arbitrariedades em nome do mártir da cruz, com a venda da indulgência, liberando todos os criminosos dos seus hediondos comportamentos através do vil metal que deveria ser enviado a Roma para a construção da Basílica de São Pedro e para os tesouros vaticanos exauridos com as guerras promovidas anteriormente pelo Papa Júlio II, que viveu mais sentado na sela do cavalo do que no trono falsamente denominado de São Pedro. Passamos por tudo isso, né? Vai saber se nós participamos de todas essas ações que ele colocou aqui. Porque não haveria outro motivo de estarmos neste planeta ainda de provas e expiações, né? Temos que fazer esse expurgo do corpo perispiritual através da nossa consciência, daquilo que comungamos com Jesus e dizendo, não, dessa vez vai dar certo, dessa vez eu vou fazer direito, dessa vez eu vou conseguir. A gente sempre fala isso, né? Aí trazendo para hoje, não, dessa vez eu começo a fazer diferente, dessa vez eu vou ler aquele livro, dessa vez eu vou fazer aquilo. E a gente às vezes peca porque não é positivo, porque a vida, as ilusões da vida da matéria, ela turva a nossa mente. Ela dá um outro caminho mais fácil, um caminho mais onde nós achamos que vamos ter a felicidade plena, né? E, na verdade, quando passamos pelo caminho da dor, não que devemos ser masoquistas, não é isso? Mas quando estamos caminhando e a dor vem ao nosso encontro, vamos entendê-la, aceitá-la, trabalhar com essa dor. A gente não precisa viver com a dor, como se isso fosse um algoz, e vamos partir da terra com esta dor lancinante. Não. É entendê-la, acolhê-la, buscar o conhecimento para dizer, ok, não vou fazer de novo, já sei por que tem essa dor, vou fazer a mudança necessária. Né? Isso aqui, para mim, esse trecho traz muita essa coisa, dessa postura que a gente deve ter, né? Vocês querem falar alguma coisa a respeito? As indulgências eram uma prática antiga, permitindo ao Papa atenuar ou anular os pecados dos fiéis arrependidos, ou que se propunham a realizar penitências purificadoras em razão dos atos infelizes praticados. Nada obstante, o Papa Leão X as tornou oficiais através de documentos que liberavam quaisquer pecadores dos seus mais hediondos crimes, mediante o pagamento do valor adrede estabelecido para esse fim. Chegava-se, por exemplo, a afirmar, assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório, em terrível e ambicioso desrespeito aos códigos da dignidade cristã, preconizada e vivida por Jesus.
Tentamos impedir, nessas experiências malogradas, o avanço da ciência, malsinando aqueles que abriam os horizontes do pensamento à verdade, ao conhecimento, à liberdade, como se pudéssemos ficar para sempre vigiando-os, obstaculizando-lhes os passos, sem nos darmos conta de que eles estavam sendo fiéis àqueles compromissos que religáramos. Era um mecanismo psicológico de transferência das nossas frustrações em posições de iracunda ferocidade, por eles conseguirem o que não tivemos coragem de realizar. E martirizamos milhares de trabalhadores de Jesus nos mais diversos setores do pensamento e dos ideais, somente porque não se submetiam ao talante das nossas equivocadas determinações. A Península Ibérica, por exemplo, seguindo os exemplos terríveis de outros países, em nome da hegemonia católica e da fidelidade ao Papa, utilizamos-nos de recursos inóveis para permanecermos em domínio político, religioso e cultural da sociedade, expulsando das formosas terras aqueles que chamávamos de hereges, somente porque não aceitavam o nosso Jesus. Naturalmente não o aceitavam, em razão dos nossos exemplos de anticristianismo, de perversidade e de presunção com que nos vestimos para representá-lo, quando ele se deixou dominar pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia, pelo perdão. Longe vão, na escala do tempo, essas loucuras cujos efeitos ainda permanecem em nossa memória e em nossos atos. Ressumam com frequência aquelas manifestações de ferocidade, quando contrariados, de repúdia quando não aceitos, de ressentimento por falta da sua afeição. E acreditamos ainda, infelizmente, ser esse o melhor comportamento. Vocês, não sei se vocês têm lembrança, ou sentimento, uma sensação. Eu particularmente sinto, eu sempre fui muito, não é radical, eu sempre fui muito contra o que está errado. Então, eu sinto que eu tive uma vivência na época da Inquisição, sabe, tipo rebelde? Eu tenho uma coisa rebelde dentro do meu espírito, né? De estar errado tem que tem que arrumar. Não está certo, não é o correto, a gente precisa passar, né? Precisa fazer a faxina, precisa passar o rodo, precisa fazer limpeza. Eu sempre fui assim. E quando eu faço essas leituras, meio que eu sinto que eu fui perseguida, de alguma forma. Eu sinto que eu não fazia parte deste complô de igreja. Porque olha que interessante, desde que eu me conheço por gente, eu nunca gostei de entrar em igreja. Nunca. Tinha uma igreja lá perto da minha casa, quando minha mãe deixou de ser católica, passou a ser espírita. Ela também, ela não ia mais, mas quando tinha missa sétimo dia, tinha casamento, batizado, eu não gostava, eu me sentia mal, eu não gostava. Aí veio a época da escola de fazer o catecismo. Eu falei para minha mãe, eu não vou fazer. O meu irmão mais velho fez, eu falei, eu não vou fazer. Você não vai me obrigar. Porque é meio que eu sentia que se eu fosse, ia dar briga. Eu ia contestar. Então, Estranho, né? é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Então, provavelmente, eu penso assim, eu devo ter vivido nessa época, fui rebelde, combati, fui prisioneira, provavelmente, não sei se morri dessa forma, né? Ou queimada, Vocês sentem Diana, isso? eu sinto, mas eu acho que eu fui do lado oposto. Você foi na questão da fé cega. Tá, Isso, que lutar lá com a espada e etc. era o correto. tá. Para impor, né? Sim, sim, sim. Hoje eu acho um absurdo dos absurdos. Nossa Senhora da Aparecida, assiste algum filme que fala sobre isso. Uhum. Aí a minha irmã até fala, você estava lá. A gente sente, né? É. A gente sente isso.
É bem esquisito isso. Gente, eu não, hoje eu falo, gente, como é que pode? Mas aí, Leo, é a evolução. É, O nosso espírito, ele abriu mão desse primitivismo. Ele caminhou, ele entendeu, graças a Deus que a né? gente conseguiu, né? E sim, e é óbvio, senão não estaríamos aqui, com certeza, estaríamos ainda nas trevas, né? Lá nas Sim. catacumbas escondidos. Você sente alguma coisa em relação a isso, Débora? Então, eu ia falar, né? A sensação que eu tenho, não sei em que época, mas a sensação que eu tenho é que eu fui muito podada, muito criticada, muito. Essa sensação que eu tenho, que eu não consegui fazer o que eu queria ter feito, sabe? É, é bem esquisito Como se você isso, fosse ninguém calada, nunca me falou. você fosse Oi? calada, as pessoas te Isso colocavam. me calou, e nessa vida foi muito difícil eu perder essa, sabe, essa. Não é timidez, gente, é você deixar de falar para não ser criticada, sabe? Insegurança. Aí a certeza que eu tenho dentro de mim é que eu vivi numa fase que eu fui muito, eu não podia falar, eu fui muito criticada. Essa é a sensação que eu tenho, que eu sofri muito nessa fase. Período. Mas é isso que eu sinto. Não, mas você vê, isso tudo está ligado, é óbvio, né? Todas nós vivemos em várias passagens da história, porque a gente vai puxando, não pela memória, mas pelo déjà vu, né? Eu sinto, eu gosto desse, eu não gosto daquele, eu tenho ojeriza, eu tenho medo, eu tenho pânico, eu tenho raiva, eu amo, né? São sentimentos intrínsecos do espírito, né? Olha, é como um dia eu escutei uma palestra, então ela falava assim: quando você gosta muito de um lugar e você não pertence a ele, e por você sairia de onde você está para morar neste lugar, país, né, ou cidade, estado, mais em relação ao país, você já viveu lá, Hum, entende? tem E sentido. aí eu achei interessante, porque comecei a pensar, nossa, eu tranquilamente, o Brasil é o primeiro país que eu estou encarnando, porque eu não tenho, não vou dizer que eu não tenho conexão, a minha afinidade está fora daqui, então eu precisei encarnar no Brasil, eu precisei aprender coisas, estar próxima à questão da disseminação do espiritismo, porque eu não, por mais que tenha começado na França, mas o que desencadeou, assim, intensamente foi o Brasil, né? Sim, sim, Então, eu precisava estar aqui para participar disso tudo, né? Então, eu me vejo muito em outros lugares, em algumas outras cenas, em situações. Então, um dia eu falei para o meu marido: você nunca me leve para passear na Alemanha nem na Rússia. Só de pensar que eu tenho que ir para a Alemanha já me arrepia. você sabe que eu tenho isso também. Ah, a gente já falou sobre isso da Alemanha. Falando sobre E eu isso. não conheço. Como é que eu posso? Meu filho que fala, mãe, mas como que você nunca foi lá? É, Eu não sei é o o que é. espírito que tem, é o inconsciente da nossa verdade, né? E tanto que eu falei, não, eu preciso trabalhar isso. Não vou, não posso ter medo, porque já foi, já passou. Aí até eu brinquei com ele, pode comprar as passagens. Ele falou assim, sabe quanto custa para a Alemanha e para a Rússia? Ele, tá vendo? Tá vendo? Aí ele falou para mim, sorte sua que a gente não pode ir por enquanto. Brincando com a situação, mas a minha alma estava tranquila. Entende? Então, assim, quando a gente vai se desvencilhando dos medos inconscientes, é como se saísse do nosso registro acástico o que está lá. Nós tiramos, resolvemos, a gente não sabe o que é, mas ser tirado, resolvido, não pesa mais, né? Sim. Vamos continuar. A vida, porém, escreve nas consciências em representação da consciência cósmica.
A verdade inapelável das divinas leis, e ninguém existe que se possa evadir da sua interna presença. Eis porque estamos colhendo a semeadura conforme a realizamos. Neste grave momento das transformações planetárias e humanas, observamos a grande luta entre as forças do bem e aquelas que se autodenominam do mal, cada qual utilizando os recursos que lhe caracterizam as definições. Enquanto o amor utiliza da paciência que educa, da instrução que esclarece, do trabalho que dignifica, da renúncia às paixões venenosas que envilecem, o ódio, filho do despeito e da amargura, semeia a cólera, estimula a devassidão, amplia a área da violência em vãs tentativas de receber respostas agressivas. Os desafiadores da iniquidade investem sem relutância contra todos quantos se afeiçoam ao dever e à edificação do progresso, procurando vencê-los sem qualquer sentimento de respeito pelo direito de viverem as suas opções elegidas. Não nos fazem recordar os comportamentos cavilosos a que nos entregamos no passado? É incompreensível, portanto, que sejamos alvos que desejam atingir, em razão do mal que lhes fizemos, quando tivemos desejo de ajudá-los a sair das deploráveis situações em que se demoravam. Os seus sentimentos inamistosos defluem dos ressentimentos que mantêm desde aqueles já recuados tempos, embora ainda vivos nas carnes das suas almas, que anelam por esforço e paz, que não têm ideia sequer, pensando que ela virá após atenderem a sede de vingança a que se entregam. Por isso que a frase orai e vigiai é tão valiosa para nós, que escolhemos o caminho da mudança, da evolução, né? De tentar colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Novamente fez um silêncio rápido e oportuno, dando-nos ensejo de acompanhar os seus raciocínios ricos de informações, dando curso à tese que nos fascinava. Recordamo-nos das informações históricas, asseverando que Cristóvão Colombo conseguiu o auxílio da corte espanhola quando os reis católicos Dona Isabel I de Castela e Dom Fernando II de Aragão se encontravam felizes por haverem expulsado da Espanha os mouros que lhes tomaram parte do país no passado. Desde o século VII, que se ensaiava o que ficou denominado como a Reconquista, graças à qual cristãos e muçulmanos se entregavam a guerras perversas e contínuas. No fim do século XV, porém, em 1492, as lutas sangrentas travadas especialmente em Córdoba e Granada, últimos bastiões dos invasores, raiaram pela crueldade dos vencedores. Lares e vidas foram destroçados, santuários de fé e educandários religiosos foram praticamente destruídos, e a fúria da Malta ensandecida, após incendiar as cidades e perseguir os sobreviventes, hasteou a bandeira da vitória, onde antes tremulava a muçulmana. Expulsos também os judeus, as suas sinagogas, seus lares foram destruídos, suas vidas tornadas banais e vendidas a peso de ouro, a fim de poderem permanecer depois da apostasia das doutrinas a que se vinculavam anteriormente, mudando os antigos nomes para aqueles que seriam denominados como cristãos. Firmamos convênios com Portugal para a transferência de muitos deles para as terras lusas, onde foram aprisionados e, na grande maioria, assassinados pelas forças dominantes. Nesse letal período, instalou-se a Inquisição Espanhola, e a noite medieval, que se supunha haver desaparecido, prolongou as suas trevas pelos séculos seguintes em aberrações inimagináveis. A fim de arrancar-se a confissão do infiel, eram usados todos os meios bárbaros concebíveis, incluindo-se o empalamento,
a roda, a tortura da polé, e tudo quanto de hediondo a mente humana pode conceber quando enlouquecida. As mulheres eram violadas, as crianças assassinadas ou vendidas como escravas, separadas para sempre dos seus pais. Os homens válidos eram igualmente vendidos, os idosos e doentes vilmente mortos após suplícios extenuantes. E dizíamos que assim nos comportávamos em nome de Jesus e de sua doutrina. Meu pai, já pensou? Aí eu fico pensando, né? Acho que na hora que eles faziam isso, devia estar aquele obsessor trevoso, se alimenta, devia estar, não, estavam, né? Porque eu já li livros sobre isso, e tinha aqueles obsessores trevosos, geralmente querendo se vingar daqueles que estavam sendo julgados, né? E estavam lá naquela questão da perseguição. Mas para que eles tivessem acesso, as pessoas que estavam fazendo isso estavam na mesma condição frequencial de energia deles, Ah, com senão certeza, né? não captaria a mensagem. Era muita tristeza, né? Muita tragédia, muita guerra, muita Maldade, né? Tá doido. Subitamente, num pequeno intervalo entre uma e outra frase, vimos lágrimas nos olhos do mentor e percebemos-lhes a voz embargada pela emoção, o que ampliou a nossa sensibilidade. As onomatopeias da natureza estavam saturadas de fluidos felizes que nos revigoravam e que banhavam a região, renovando as energias dos habitantes. Aquela hora, adormecidos, na sua grande maioria, na intimidade doméstica. Ao longe, Selene esparzia o seu véu de prata e as folhas das árvores fremiam ante a brisa delicada. Continuando, o nobre orientador esclareceu. É perfeitamente compreensível que os espíritos que padeceram em nossas mãos e em nossa administração, o campeonato da perversidade, ainda guardem da nossa conduta essa lembrança inditosa, em razão de se haverem atirado aos despenhadeiros profundos do mundo espiritual inferior, onde passaram a homiziar-se, a edificar os seus redutos, hoje transformados em regiões quase infernais, embora sua transitoriedade onde urdem planos de destruição do pensamento cristão na Terra. Se observarmos com cuidado, notaremos a degenerescência da mensagem do Senhor, mesmo nos dias atuais, quando as seitas e igrejas que se multiplicam ferozmente, cada qual pretendendo a primazia do conhecimento e a dominação da verdade, transformam o dízimo no que oportunamente foram as indulgências. Recursos de mercado materialista são utilizados para atrair fregueses desatentos e ambiciosos que desejam comprar o reino sem que operem a íntima transformação de conduta para melhor. Amplia-se a área das licenças morais que são concedidas a inúmeras denominações religiosas ditas modernas, para estarem de acordo com a vulgaridade destes dias. A Igreja Católica Apostólica Romana, sob o desvario da pedofilia de alguns dos seus membros, sacerdotes e prelados, vivendo uma conjuntura muito aflitiva, além do poder temporal de que desfruta há mais de 17 séculos. E os discípulos do Consolador, como se vêm comportando? Não existem já as diferenças gritantes em separatismo lamentáveis, através de correntes que fazem adepta de X, Y ou Z, em detrimento da codificação kardeciana, na qual todos aurimos o conhecimento libertador? Não surgem diariamente médiuns equivocados, agressivos, presunçosos, vingativos, perseguidores, insensatos, pretendendo a supremacia em total ouvido das lições do excelente médium de Deus?
Por outro lado, surgem tentativas extravagantes para atualizar o pensamento espírita com a balbúrdia em lugar da alegria, com os espetáculos ridículos das condutas sociais reprocháveis, com falsos holismos, em que se misturam diferentes conceitos, a fim de agradar as diversas denominações religiosas, com a introdução de festas e atividades lucrativas, nas quais não faltam as bebidas alcoólicas, com os bailes estimulantes à sensualidade, com os festejos carnavalescos, a fim de atrair-se mais adeptos e especialmente jovens, em vez de os educar e orientar, aceitando-lhes as imposições da transitória mocidade. Denominam-se os devotados trabalhadores fiéis à codificação em tons chistosos e de ridículo, como ortodoxos, e dizem-se modernistas, como se os espíritos igualmente se dividissem em severos e gozadores, austeros e brincalhões, na utilização da mensagem libertadora do Evangelho de Jesus à luz da revelação espírita. Uau! Puxando a orelha, hein? E a gente sabe que é isso mesmo, né? Porque é o homem, na verdade. É um grupo de homens, mulheres, grupo de pessoas que vão lá e criam algo em nome de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora, do doutor Bezerra, de Kardec, de Divaldo, de Chico, né? E aí, a verdade deles é que é imposta. A leitura e o entendimento do que foi trazido para nós, através das psicografias, dos livros, às vezes, inclusive, até eu falava para um grupo de leitura, que era eu, o Gildo, o Rogério, a nossa turma do Pássaro, depois fazia o estudo, né? Então, eu falava para eles, gente, nós não temos que dizer o que a gente acha, a gente tem que entender e trazer a interpretação do nosso ponto de vista. Porque o achismo é perigoso. Ah, deve ser assim. Bom, se a gente não sabe, vamos procurar. Não são conjecturas, não dá para você pegar o livro dos médiuns e fazer conjecturas sobre as perguntas do livro dos médiuns e dos espíritos, né? E fazer conjecturas com o que é pergunta e resposta. E o legal é que esse grupo, ele era muito alinhado, então a gente conseguia estudar, porque eles ainda continuam, né? A gente conseguia estudar de uma maneira até mais buscando entendimento do que tentando interpretar. Isso é muito legal, né? Porque não fica aquela coisa, eu vou ter o meu olhar e tá tudo certo. Bom, tudo bem, tá tudo certo, é o seu olhar. Mas daí você querer ser imperativo com o outro, criando grupos e distorcendo aquilo que está sendo colocado, a gente incorre nisso que ele acabou de falar, né? Sim, sim. E ainda continua sendo uma troca, né, Silvana? Sim. Porque você aprende, né? Às vezes o olhar do outro é algo que você não conseguiu enxergar, né? E aí, na hora que a pessoa fala a opinião dela, você fala, puxa, não pensei dessa forma. Sim. Assim, a gente vai aprendendo, né? Isso, essa troca de informação, não mudando o contexto, eu acho extremamente válido. Até uma forma de você se colocar na posição de buscar o conhecimento, porque você tem pessoas que estão com você. Você tem com quem conversar, né? Isso eu acho que tem que ser feito. Sem dúvida. Rapidinho. Pode falar. Vocês viram que aqui fala dos bailes, carnavalescos, não sei o quê, e a gente está bem no carnaval? Olha que coisa esquisita. Não é? Olha, a gente está exatamente na situação, passando por uma fase igualzinha a essa. E olha, Cláudia, isso me chama muita atenção, porque quando eu comecei a entender, eu sempre fui muito festeira, de mocinha, eu ia para de carnaval, eu sempre gostei. Mas eu gosto do baile de carnaval antigo. Ah, sim, sem dúvida. Né? Com certeza. As músicas das marchinhas, tal.
Só que aí, de repente eu comecei a não me sentir bem, mesmo É nos isso. bailes de clube, né? Que a gente é sócio e tal, mesmo nos bailes de clube, começou a ter algo, a invasão do que não combina. Uns bons anos eu já não curto o carnaval desse jeito. Eu não me senti, na verdade, eu nunca me senti bem. Eu, né, mesmo mais nova, eu não gostava nesses carnavais de rua, nunca fui, De rua também nunca fui. e é um ambiente que eu não me sinto bem. Então, isso porque a gente já adquiriu alguma sensibilidade. Vamos Sim. supor, Eu vou ser sincera, né? A hora que eu lembro daquele banheiro público, eu falo, mas nem Ave, olha, credo. que Eu sou, e olha que o banheiro público é o menor dos problemas. pode é, me chamar de preconceituosa, do que quiser, mas não vou. Eu É o também menor dos brinquei problemas, né? muito carnaval no interior, uma cidadezinha onde a minha avó morava. Então todo mundo conhecia todo mundo, era bem Sim, familiar. era uma festividade, era um mas é encontro. diferente, né? Aí a Era hora que mais um começaram a encontro, né? vir gente de fora, que não sei o quê, E, começou a ter lança-perfume, a coisa aí já também Droga, muita porque o bebida, que né? acontece? droga, muita bebida, isso. Exato. A sensualidade exacerbada. Também, Nesse verdade. momento, até tem a marchinha, né? Atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. E, na verdade, não, né? Até teve um palestrante que falou: Vários que morreram também. atrás do trio elétrico vai muita gente que já morreu, Vai, porque exatamente. Nossa, até me arrepiou. eles estão lá para captar a energia, o plasma que vai alimentá-los, Sim, né? Então, assim, ver carnaval por televisão eu não vejo, eu não também não. comento, eu não me interesso. Você gosta? Vai, se tiver, eu não condeno. A minha filha não gosta porque ela não gosta, não gostaria. Meu filho também não gosta, É. nunca foi, não gosta. A Helena, quando era Tá criança, indo, graças a Deus. estava, né, em clube e tal. Quando ela passou da fase criança, ela começou a falar: mãe, eu não vou, eu Tá não vendo? quero. Se quer, você vai. Então, eu te levava, eu ia porque você te levava, agora nem tem por que eu ir. E aí, você vê, de uma certa forma, ela foi meu freio, né? Que bom, Porque né? eu sou muito festeira, eu gosto de dançar, de cantar, gosto de brincar. Posso não parecer, Também. mas eu sou muito festeira. Eu Eu gosto de fazer também. bagunça, de brincadeira, né? E só que aí eu também, em alguns lugares, eu não me sinto bem, não me sinto encaixada. Mas eu falo para vocês que a gente está estudando aqui, né? Não vou ficar falando para todo mundo, de repente eu posso não estou julgando, mas colocar uma situação onde alguém pode se sentir, Sim. né, assim, acusado, apontado o dedo, não é essa a intenção. Mas essa questão que você trouxe, interessante, que é para a gente ficar atenta, Sim, ao intensificar as nossas orações. Isso, sim. orar e vigiar e mais intensamente. Muito, muito, porque, né, Não, e o livro trazer exatamente o período que a gente e está. vocês Gente, viram que a previsão de chuva direto, sim, por vi. quê? É limpeza, né? Limpeza. É justamente chuva com raios fortes, enxurradas, porque está carregando a energia. E, aí, Sim. e nesse momento, nós, em orações, né, mantendo nosso pensamento lá em cima, não somos atacadas. O mesmo acontece no Halloween. Vocês sabiam disso? O Halloween é a semana, é o mês onde as portas das trevas estão abertas. Por quê? Porque eles são alimentados por toda esta ação. E a gente ainda deixa, né, as crianças pedindo bala. Assim, não tem nenhum problema nisso, mas você vê que a gente deixa esse alimento para eles, né? Um Porque nós negócio muito somos estranho. levadas Sim, a essa crença. Nós somos, enfiado goela abaixo da sociedade
esse vício. Ainda bem que o Brasil não é tanto, né? Ah, Você mas vê que a gente... será então? Porque aqui eu moro em prédio. E todo ano no Halloween vem bater aqui na campainha. É, Sim. A prédio criançada, é mas o melhor, uma né, para quem... felicidade a criançada e as Então, fantasias e Sim, não sei o quê. Eu curto de ver a criançada. sim, Tem meu. sempre doce aqui, né? Eu também, que eles falar, coloca alguma coisa de Halloween se você vai dar doce. Então, eu comprei todo ano, eu coloco a mesma coisa, uma baciona, taco doce, abro e dou para todos. Eu não acho, eu não E sou ainda às moderna. vezes eu falo, tem que dividir, hein? Todo mundo É, igual. exato, mas a questão é, Pode deixar, tia, eu vou dar para ele também. É assim que eu gosto. mas aí, Léo, o que que acontece? Através desta ação, que parece que não tem Nenhum parece perigo. inofensiva, né? tem peso, porque os pais estão engajados, aí tem as conturbações mentais, as crianças estão a escola está afoita, tem A bairro, tem escola também sim, é. então, Pensado, né? se você for ver, é um conglomerado de Isso. muitos pensamentos focados naquilo. E aí que a gente alimenta, entende? É. Então, eu não curto, eu não faço. Nessas épocas onde tem grande propagação, inclusive a Copa do Mundo, é uma fase onde tem grande Aglomeração, né, de pessoas. de aglomeração de mentes. A gente tem que pensar no mental. Então, o que tem na mente dessas pessoas? É a cobiça, é a raiva que perdeu, é o ódio daquele time. É, Muda o sentimento, as pessoas ficam alucinadas. E aí, alimenta o quê? Alimenta as trevas. E nessa fase que a gente está passando, de limpeza, a Copa também vai ter muitos incidentes que vai. precisamos ter muita oração. É. Entende? Assim, É. então, são coisas pontuais, situações pontuais, onde eles aguardam para poder perturbar, inclusive, aqueles como nós, que não fazemos parte. É Pode, a brecha que eles têm, né? pode É, perceber, do você nada alguém vai discutir com você, do nada você vai ficar com raiva da padaria que o cara passou à sua frente para pegar o pão. Bobeira. sim. E aí você pega, opa, por que eu estou captando isso? A energia nesses dias é bem pesada, né? Não tem jeito, mesmo que você não faça parte. Não tem muito. Eu fui no laboratório hoje com a minha filha, e ela estava demorando, e aí depois ela ia trabalhar, né? E eu ia pegar os meus exames. Eu comecei a sentir, comecei a querer falar, mas esse povo todo, 6 horas, 6:30 da manhã, não estão dormindo, sabe? Bobeira, do nada. Eu falei, opa, por que eles não têm o direito como eu? Silvana, para. E aí eu já logo, né, são as brechas. Muda, A gente aí tem que mudar a vibração, porque são as brechas que a gente cai. sim. É. E olha, gente, são 24 A horas. Léo tá rindo. Não, eu estou rindo porque ela falou 6:30 da manhã que tem que trabalhar. Eu fui no laboratório também, mas eu falei, eu vou às 10, porque quem trabalha vai cedinho, às 10 horas não vai ter ninguém, só vai dar eu. Ah, Lotado, cheguei lá lotado, mas eu comecei a rir lotado. sozinha. Só você Sim, é espertalhona aqui, só não, você. Eu lembro quando eu pegava metrô em São Paulo, e aí eu falava, o que esse bando de idoso está fazendo essa hora? Se podia estar dormindo um pouquinho, sim, falei muito isso. sendo no vagão essa hora para encher aqui. Aí Falei depois muito eu isso pegava também. falando, sabe? Falava, ai meu Deus, não posso pensar assim. Porque eles captam a nossa verdade e eles carafuxam. E no momento onde você está mais desavisada, é onde eles usam. É, Olha, vamos só terminar de ler aqui, a gente conversa, mas são detalhes, é. né? Então, vamos lá. Sem dúvida, são as paixões humanas viciosas que permanecem em predomínio, gerando essas situações dolorosas. Ao lado delas, porém,
por invigilância de quantos se permitem aceitar essas imposições, encontramos a interferência das mentes adversárias do Cristo, trabalhando-os, inspirando-os, com o objetivo claro de demonstrar o que denominam como a falsidade do Cordeiro. Graças aos seus fiéis insanos, desse modo, a obsessão campeia em muitos arraiais religiosos, não excluindo a seara espírita, infelizmente, na qual se encontram alguns espíritos estúrdios e ignorantes, desejando a projeção do ego, assim como fruir uma situação de relevo, conseguir a libertação dos conflitos pela exaltação da personalidade. Não deixem de ser preocupantes essas inovações que mantêm os vícios e as licenças comportamentais, em detrimento da conduta saudável e honrada, no serviço de consolação dos sofrimentos humanos e no trabalho de erradicação das suas causas. O espetáculo, portanto, tem a sua programação nessas regiões nefastas da erraticidade inferior, onde se encontram aqueles que nos foram vítimas e não acreditam em nossos atuais valores. Ainda mais quando nos testam e falhamos lamentavelmente, aderindo-lhes aos sentimentos vulgares e doentios, acabamos de falar, né? Conhecendo-nos as debilidades espirituais e os pontos nevrálgicos, à semelhança de calcanhares de Aquiles, utilizam-se da nossa vulnerabilidade para intrometer-se nas programações dignificantes da conduta humana, mantendo os clichês dos vícios e das soluções milagrosas do arrependimento de última hora, da aceitação de Jesus no instante final da etapa física, para a conquista mentirosa do paraíso. Faz-se urgente uma revisão dos atuais comportamentos no convívio social, das greis religiosas, políticas, artísticas, em que o belo vem sendo substituído pelo erótico, em que o crime hediondo do aborto transforma-se num ato de coragem digno de imitação, proclamado por multiplicadores de opinião e mulheres que se tornaram famosas. A semelhança dos tempos estoicos do cristianismo primitivo, torna-se impositivo de urgência a volta a Jesus, desataviado e simples a pulcritude dos seus ensinos e a sua vivência natural. Só um parêntese, eu comecei a estudar o estoicismo, depois vamos falar sobre isso. Assevera-se que odiernamente não há mais lugar para a vida ingênua e elevada, em razão da tecnologia avançada, das grandes conquistas da ciência e do conhecimento em geral, quando se deveria afirmar que estes são os dias, sim, da vivência nobre, sendo divulgada como de natureza terapêutica para prevenir as criaturas humanas da depressão pandêmica, das enfermidades psicossomáticas, dos processos enfermiços degenerativos, da violência e da agressividade, dos crimes de todo jaez, da interferência dos espíritos infelizes nas existências humanas, gerando obsessões e transtornos vários, tão lamentáveis quanto dolorosos. Estamos encarregados, nós, os espíritos, que nos encontramos a serviço do Senhor e da preparação dos novos tempos, de despertar as consciências, de trabalhar em consonância com os companheiros da jornada carnal, de maneira que a renovação seja feita desde agora, passo a passo, reconstruindo o mundo moral em toda parte, especialmente nas paisagens íntimas, no coração de onde procedem as boas como as más palavras e condutas, conforme enunciou o Rabi Galileu. Não se trata de uma tarefa simples e fácil, como, aliás, nada o é, quando se trata de valores de enobrecimento, de transformações radicais, dos desequilíbrios para a ordem, do erro para o acerto. Empenhados no programa traçado por Jesus, porfiemos
não cedendo espaço à frivolidade nem às insinuações douradas que o mal propõe. Jesus, hoje como ontem e amanhã como hoje, é o nosso lema, vencedor dos tempos. Ele aguarda que a sua mensagem seja realmente vivida, conforme nos ensinou pelo tempo, pelo exemplo. Não há outra alternativa senão avançar no rumo da vitória sobre as tendências inferiores. Calou-se, emocionado, enquanto respirávamos o ar balsâmico da natureza em festa estelar. Um grande silêncio, apenas quebrado pelas harmonias siderais, a todos nos dominou. Nossa, que capítulo, hein? Né? Gente, forte, bem forte. Você vem percebendo que a cada capítulo vem Uma paulada. um chapalhão, presta Sim. atenção. Vocês são assim também, que às vezes termina a leitura, vocês estão tristes? Não sei se acontece com vocês. Muito Não, esquisito. eu fico insuflada de vamos fazer, vamos mudar, vamos estudar, assim, vamos passar. Eu fico assim, na pilha. Não, então, mas é uma sensação que conforme você vai vendo esse monte de acontecimento, né, e às vezes bons e ruins também, aí termina, não essa exatamente, porque eu achei forte, mas não estou triste. É, mas eu tenho um sentimento de tristeza, assim, não sei, esquisito. Hoje eu não estou assim, mas tem leitura que eu fico assim. Observa-se essa tristeza porque você se sente, como se diz? As palavras me fogem, isso é menopausa, gente. Eu também estou nessa fase. Você se sente como se você não consegue fazer nada a respeito, de mãos atadas. Eu não consigo mudar, não o mundo, mas eu não consigo. Será que eu consigo mudar dentro da minha casa, a minha família? Será que eu consigo mudar as pessoas que estão ao redor? É como se faltasse muito conhecimento para chegar lá, sabe? É Isso. uma sensação, é mais ou menos isso. Mas aí troca isso pelo estou no caminho. Uau, que legal. Isso me deu um gás, estou no caminho. Porque aí você vai sair da energia daquilo que te derrota, que é a tristeza, e vai entrar na energia das possibilidades. Sim, Né? vou tentar. Sim, quando eu me sentir assim, eu vou avisar. É Sim, muito estranho. sim, Eu faça vou murchando, daqui a isso. pouco já E estou. aí você tenta buscar da onde vem esse sentimento. Por que você está triste? Você está fazendo uma leitura que está te trazendo conhecimento, entendimento para você melhorar. O que dentro de você te culpa? Eu faço isso comigo. Vou O que começar a me pegou, perguntar. né? Eu acho isso legal. Mas você colocar esse sentimento foi muito bom, porque quando a gente passa a enxergar com o olho do outro, tem uma visão maior do todo. Então, Sim. não é só a minha visão, é a visão da Cláudia e a visão da Lil, Eu né? não sei, eu não sei se é porque tudo que eu faço eu tento. Eu sou muito intensa naquilo, né? Então, se eu pego um negócio para fazer, eu sou intensa no que eu estou fazendo. E aí parece que eu, sei lá, que eu estou vivendo aquilo, né? É muito estranho. Não são todos os capítulos, mas tem capítulos que eu saio triste. Eu acho que foi aquilo que a gente comentou, porque a gente já viveu nessa época, Pode entendeu? ser que seja isso. Então, é por isso que você sente. Mas isso foi passado. Você tem que Sim, focar no hoje, o presente, que você adquiriu conhecimentos, que peraí, você gente, que minha tem cachorra. como fazer algo, que se não é para o mundo, que é muito grande esse projeto, começa com projetos menores, dentro de você, do seu lar, talvez aí com o seu vizinho, dando uma palavra de conforto, uma palavra dos exemplos de Jesus, sem ser assim muito clichê, mas com jeitinho.
E você tem inteligência para isso, eu tenho certeza. Entendeu? Nós É somos muito bom. propagadoras. Hã? Cada uma de nós somos propagadoras. Isso, Não tem a multiplicadoras, dúvida. né, dos ensinamentos. E a nossa atitude conta muito mais. Ai, Jesus! Sim, sim. Mas aí, Leo, Verdade, gente. a cair, né, nos pequeninos erros, não vai É fazer, normal, né? vai fazer Também. de nós sermos vistas como aquela, tá vendo? Fala uma coisa e faz outra. Porque, se vocês observarem, as pessoas, pelo menos eu paro muito para olhar isso, né? As pessoas, elas começam a nos olhar tentando pegar algo para te confrontar. Como assim? Você falou isso, mas você fez aquilo. Sim, verdade, eu É fiz. verdade. Fiz, entendi que estava errado, estou me ajustando. Não deixar com que a pessoa nos confronte, É. Mas duvidando você não da... é espírita? Sim, Sou. estou Por isso aprendendo. que eu digo, estou em aprendizado Isso, para melhorar. é. Nunca disse que era santo. Então, daí Exato. vocês entendem como é importante não nos deixarmos ser acuadas. Tá caindo, acho que está um pouco, está muito ligado ao outro livro que eu estou lendo, né? As nossas Sim, posturas, eu sei que não é, Sim, da Luísa sendo Hay. tão bom para mim. Nossa, as tá nossas caindo assim posturas como nos uma luva. definem, então. Sim, exatamente. Continua, viu? Continua com o livro que tá muito bom. Deixa eu só parar aqui a gravação.